Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa primeira aula do segundo semestre para o terceiro ano da disciplina de Física. E a gente começa esse semestre falando um pouquinho sobre os conceitos de magnetismo. Estão preparados? Vamos lá, então. Bom, magnetismo ele tem a sua origem lá na Grécia Antiga, né? Onde ocorreram os primeiros relatos a respeito de uma pedra de cor escura, na qual a qual atraía alguns objetos, né? Até então não se sabia o nome dessa pedra. Hoje a gente sabe que essa pedra é um mineral que se chama magnetita, né? Que é considerado um ímã natural. É constituída a sua maior parte por ferro. Bom, magnetismo está completamente associado aos ímãs, né? E aí a gente precisa conhecer algumas características básicas dos ímãs. Então vamos lá. Bom, um ímã ele pode ser natural ou artificial. Natural se ele for extraído da natureza a partir, por exemplo, da magnetita ou de outros minerais como a hematita, ou artificial se ele for um ímã que foi imantado em laboratório. A gente vai ver um pouco mais disso mais à frente. Sempre ele vai ser formado por dois polos. Um polo que se chama polo norte e outro polo que se chama polo sul, ok? Bom, um ímã ele tem a capacidade de ser atraído por materiais ferrosos, né, ferromagnéticos. Vocês já devem ter pegado um ímã e ter se aproximado, por exemplo, da geladeira. Quando isso acontece, se você se afasta da geladeira, você não sente tanto a atração desse ímã pela geladeira. Quanto mais você se aproxima, essa atração fica muito forte e parece que o ímã escapa da sua mão e gruda direto na geladeira, tá? Os ímãs, geralmente, eles são representados por uma barrinha, e nessa barrinha a gente coloca norte, um N, representando o Polo Norte, e um S representando o Polo Sul. Bom, voltamos. Acontece, esses imprevistos acontecem. Bom, quais são as principais interações magnéticas que pode ocorrer entre os ímãs, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os polos opostos se atraem e os polos iguais se repelem. Atração, tendência de aproximação, tá? Então, os opostos se atraem. Já ouviu isso? Já, com certeza. Veio daí essa expressão do magnetismo, tá? A gente usa muito, aplica na questão de relacionamentos no nosso dia a dia, mas vem a respeito dos ímãs. Então, ó, olha essa primeira imagem. Sul com norte são polos opostos, então eles têm a tendência de aproximação, atração. Norte com sul são polos opostos, então eles têm a tendência de aproximação. Já a repulsão é o distanciamento, e vai acontecer isso quando os polos forem iguais. Por exemplo, aqui, ó, sul com sul e norte com norte, ok?
Continuando, galera. Uma coisa super interessante a respeito dos ímãs é a inseparabilidade dos polos. Tem aluno que pensa assim, professora, se eu pegar um ímã, dividi-lo bem ao meio, exatamente aonde fica o polo norte e onde fica o polo sul, eu vou destruir esse ímã, aí vai ficar uma parte só norte e uma parte só sul? Não, tá? Os polos não se separam. O que vai acontecer é que você vai dar origem a dois ímãs menores, também com norte e sul. Ah, e se eu dividir de novo? Outro ímã menorzinho também com norte e sul, ok? Um ímã, ao ser partido ao meio, forma dois novos ímãs. Os polos de um ímã não podem ser separados, logo não existe monopólio magnético. Não dá para separar os polos do ímã. Dividir o ímã no meio vai formar dois ímãs menores também com polo norte e com polo sul, ok? Bom, campo magnético, né? Que inclusive será um dos assuntos das nossas próximas aulas. Campo magnético é a região de atuação, né? Ou influência de um ímã. Toda a região que sofre o efeito desse ímã. Como eu dei o exemplo inicial do ímã e da geladeira, quanto mais próximo do ímã e da geladeira, ali o campo magnético está maior. Quanto mais distante o ímã da geladeira, ali eu terei um campo magnético menor, ok? É nessa área que o ímã pode interagir com outros ímãs e com materiais ferromagnéticos. É nessa região de campo magnético. A gente vai ver como calcular o campo magnético, algumas equações, tá? Mas por hora a gente só precisa entender o que que é. É que nem o campo elétrico. O que que é um campo elétrico? É a região que fica sob influência de uma carga elétrica. No campo magnético, é a região que fica sob influência de um ímã. Bom, vamos agora exercitar um pouquinho esses conceitos que a gente viu. Mas antes eu quero recapitular com vocês. Os ímãs podem ser naturais ou artificiais, correto? Os ímãs possuem dois polos, que é o norte e sul. Esses polos não se separam. Dividir um ímã ao meio vai formar dois outros ímãs menores, ok? E polos opostos sofrem atração e polos iguais se repelem, têm a tendência a se separar, ok? Coloquei esse primeiro exercício aqui para a gente pensar junto. A seguir, né, temos uma imagem na qual um ímã permanente foi quebrado ao meio. Quebrou exatamente onde era o norte e onde era o sul. Ai, vai virar um só norte e outro só sul? Nananina, não. Vai dar origem a dois ímãs menores, também com norte e sul e norte e sul, ok? E aí ele pergunta: sabendo que NS representam, respectivamente, os polos norte e sul, determine a polaridade dos pontos 1, 2, 3 e 4. Bora? Bom, o princípio da inseparabilidade mostra que é impossível separar os polos de um ímã. Assim, as novas partes que serão formadas também terão polo norte e polo sul. O ponto 1 mantém o polo norte, ok? O ponto 2 vai ser sul. Assim, o 3 só pode ser norte e o 4 só pode ser sul, tá? Norte, sul, norte, sul. Próximo. Com relação aos estudos sobre as propriedades dos ímãs, podemos dizer que o polo sul de um ímã natural atrai o polo sul de outro ímã?
Polo sul vai atrair quem, pessoal? Polo norte, né? Bem simples. Repele o polo norte de um ímã também natural? Não só natural, tá, pessoal? E na verdade não vai repelir, vai atrair, né? Porque a gente está falando de sul e norte é atração. Letra C. Atrai o polo norte de todos os ímãs, sejam naturais ou artificiais. Yes, essa é a resposta correta, porque sul com norte são polos opostos e vai gerar atração. Nem vou ler as outras duas porque a gente já conseguiu a nossa resposta. Mais um exercício aí, ó. Todos esses exercícios, pessoal, retirados de vestibulares, retirados do Enem. São exercícios muito fáceis e geralmente o Enem gosta de magnetismo, sempre coloca uma questãozinha lá. Às vezes a questão, na maior parte das vezes, é conceitual. Faz tempo que eles não colocam uma questão de campo magnético ou de força magnética para que o aluno exercite cálculos, né? Geralmente está mais conceitual. Por isso que é muito importante que a gente tenha assimilado todas essas características dos ímãs, ok? Vamos lá. Sobre o magnetismo, analise as afirmações. Os polos opostos se atraem e os polos iguais se repelem? Perfeita, tranquila. Todo material magnético é um ímã permanente? Não, às vezes ele pode ser um ímã temporariamente magnetizado. As linhas de campo magnético se originam no polo sul e terminam nos polos norte? Nem falei disso para vocês, mas vou falar agora. As linhas de campo magnético sempre se originam no polo norte e vão até o polo sul. Então essa daí tá errada, viu, pessoal? A4, o campo magnético terrestre é aproximadamente um dipolo, com o polo norte e com o polo sul. Verdadeiro, ok? Então seria verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, tá? A gente vai ver mais para frente um pouco sobre os processos de magnetização e imantação de ímãs artificiais, por exemplo. Vamos lá. Mais um exercício. Marque a alternativa correta. Todos os ímãs possuem dois polos, o norte e o sul. O polo sul é positivo de um ímã, enquanto o polo norte é negativo? A primeira parte até tá certa, gente. Mas assim, não tem nada de positivo e negativo, não. Positivo e negativo, geralmente a gente tem em pilhas, né? Até tem a indicação lá no equipamento de onde a gente coloca a pilha, positivo com negativo. Mas assim, ímã é norte e sul, e não existe dizer que um é positivo e que o outro é negativo, tá? Ao quebrar um ímã, seus polos são separados, passando a existir um ímã negativo e outro positivo? Totalmente equivocada, né? Porque existe a inseparabilidade dos polos. Isso não vai rolar, galera. Eles não vão se separar. Bom, vamos lá. Ao aproximar polos iguais de um ímã, eles se repelem, enquanto polos diferentes aproximam-se, eles se atraem. Perfeita, é essa aí. Letra D. Os materiais ferromagnéticos são os que não podem ser atraídos por ímãs? Pelo amor de Deus, pessoal. São os materiais ferromagnéticos os que mais são atraídos pelos ímãs, né? Que tem ferro na sua constituição. Podem até ser outros tipos de liga metálica, mas tem que ter o ferro lá
para ser atraído por um ímã, né? Lembrando que os ímãs também são feitos de magnetita, de hematita, que são minerais que contêm ferro na sua constituição. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai terminando por aqui. Lembrem-se, ímãs são muito importantes para o magnetismo, possuem dois polos, norte e sul, polos estes que não se separam, e quando polos iguais se encontram, têm a tendência de repulsão. Os polos opostos se atraem. É isso, um beijo grande, até a nossa próxima aula, galera. Tchau!